Quilombaque, capítulo 4, Perus SP. Comunidade Cultural Quilombaque. Sejam bem-vindos aí novamente ao nosso espaço, a Comunidade Cultural Quilombaque. A Comunidade Cultural surge em 2005. A gente começa a fazer esse movimento. Primeiro, a gente começa o trabalho com um bloco de percussão, por isso do nome Quilombaque. É baque das batidas dos tambores, né? E aí foi ampliando essa roda. Porque aqui no nosso território não tem espaço via poder público de cultura. Não tem uma casa de cultura, não tem nada. O único equipamento cultural que tem aqui é uma biblioteca. E se a gente amplia o nosso território, que são mais 3 distritos, a gente tem 2 bibliotecas, chegando a população a cerca de 500 mil pessoas. Então, o déficit de formação para a nossa juventude é muito grande, pensando as manifestações artísticas. Então, a gente vem construindo esses espaços para diminuir esse distanciamento da nossa comunidade e acessar, entender, porque se a gente não tem esses espaços, a gente acha que não tem direito a fazer as manifestações artísticas. Então, o Quilombaque é um espaço coletivo, é uma construção onde os moradores fazem um espaço aberto à comunidade. Espaço onde a gente possa fortalecer as comunidades usando aí a arte, a cultura, mantendo a cultura ancestral viva, mas usando também como forma de política, politizando aí nossa juventude, porque lá fora nós somos caçados pelo poder público, né? Pela segurança pública. Então, aqui a gente vem fazendo um trabalho pela segurança de fortalecimento de manifestações artísticas, em especial cultura negra, para a nossa comunidade também entender essa relação, dessa resistência nossa, um bairro. A maioria é composto por pessoas negras, porque a gente tem uma população bem grande de pessoas negras, mas não tinha essa relação de um espaço para trabalhar as nossas manifestações. Temos um bloco aí, o Godeiro Queixada, que vem fazendo uma linha da congada, mestre Lumumba, que deixou aí os tambores alinhados. Foi uma das últimas baterias que ele fez. E a gente, além disso, a gente tem o jongo do coreto, né? Que a gente vem exercitando isso há uns 10 anos aí. O coreto ali tinha os moradores de rua. Por conta desse processo de gentrificação, o poder público, em vez de trabalhar com esses moradores, fez o quê? Resolveu tirar os moradores como? Derrubando o coreto. E aí a gente falou, não. Então a gente vai ocupar esse coreto. E aí toda semana a gente estava fazendo o jongo lá na praça, fazendo esse processo de resistência, abraçando essa luta desse símbolo que era aqui na Praça do Coreto. E aí pegou o nome Jongo do Coreto, porque fazia lá no Coreto. A gente também tem uma construção pensando no desenvolvimento territorial. Então, a gente trabalha muito com as formações técnicas para colocar os nossos jovens já no mercado de trabalho, na parte de produção de eventos. Porque a gente, quando vai construir um evento, sempre falta um técnico de som, iluminação. Então, a gente faz toda essa cadeia de produção de eventos. Agora, estamos finalizando ali um ateliê aberto, que a gente vai abrir uma marcenaria para pensar cenografia e costura. Aí a gente consegue fechar toda uma cadeia de produção cultural que a gente faz parte. A gente não tem essas escolas aqui de formação para a nossa juventude. Então é pensando, quando tem, não é acessível. Essas são referências para nós. E além disso, do trabalho do Quilombaque, a gente tem um trabalho de desenvolvimento sustentável local. Então, todas as nossas atividades são gratuitas. A gente não cobra nada. Por isso, a luta de ir atrás de recursos, escrever projetos. Nossa ideia é fomentar nosso território. A vinda de vocês faz trazer essa troca, é muito importante para o fortalecimento da comunidade. Recebemos aqui diversos mestres e isso é bem importante. A gente tem uma proposta de pensar no desenvolvimento sustentável local. O bairro aqui, o bairro de Perus, ele é um dos bairros que menos recebe dinheiro pela prefeitura em investimento. E isso está falando da maior cidade que recebe a maior grana do Brasil, São Paulo. Mas na hora de distribuir, Perus sempre está em último, penúltimo. Tinha que investir num lugar mais vulnerável, tinha que investir mais dinheiro. Então a gente tenta reverter essa lógica. Muitos não têm nada. E aí a gente vem nessa onda. E também para discutir o quê?
Onde estão os museus da cidade de São Paulo? Por que não tem museu na periferia? E o formato e o acesso? Por que a nossa comunidade não acessa a museologia? A gente não vai na porta e fala, vamos no museu. Não vamos no museu porque a gente não aprendeu a acessar museu, pensar em patrimônio. E aí o que a gente fez? A gente tem um acervo. Qual é o nosso acervo? São momentos históricos de desenvolvimento do Brasil que perpassa por nossa região. Então, a gente conta desde a luta dos indígenas aqui no Pico do Jaraguá, que são os Guaranis aqui, Guarani Mbia, que foram encurralados no Pico do Jaraguá com a expansão da cidade. E aí tem, no meio da aldeia, tem as rodovias, uma é Anhanguera e a outra Bandeirantes. Olha o nome do negócio. Então a gente começa na aldeia, a gente faz a trilha, conta essa história no processo de resistência até hoje. A gente vai lá, vai na casa de reza aqui no Jaraguá, tem uma produção de abelhas nativas, eles têm 9 espécies de abelhas. Aqui é uma área de Mata Atlântica ainda. Então o que a gente fez? Juntamos parques, o Parque Estadual do Jaraguá e atrás da Serra da Cantareira, formando o Cinturão Verde, que é a estratégia quilombola, a estratégia indígena aí de ir em volta da mata. A gente faz esse mapeamento. Nós fomos nesse momento da luta indígena e depois, porque aqui no Pico do Jaraguá foi o primeiro lugar a encontrar ouro na região de São Paulo. E aí eles escravizaram os indígenas e trouxeram as primeiras levas de angolanos para explorar o ouro daqui. Então, o que a gente vem fazendo? A gente abriu uma universidade livre, colaborativa, aqui na Quilombac desde 2011. E a gente vem estudando o nosso território no princípio de Milton Santos, pensando em potencialidade e capacidade. Então, tudo isso faz parte da civirologia, né? Até mesmo um chefe de família cuidar de 3, 4 filhos com saúde. Isso aí é uma puta capacidade que não é qualquer um que faz. Mapeamos para mostrar essa potencialidade. Então a gente fez um estudo em diversas escalas, né? Tanto na questão ambiental como a educacional, cultural, os patrimônios, né? A memória local, que é bem forte aqui no território. E aí fizemos um mapeamento. Durante 3 anos a gente fez esse estudo. E aí escrevemos uma proposta. E apresentamos no plano diretor estratégico da cidade. E essa proposta foi aprovada como processo de gestão da cidade. E aí, por nome, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem é um instrumento aprovado no plano diretor, porém não saiu do papel. Está lá. É uma lei, mas não foi executada. Aqui é um território todo indígena. A gente tem os Guarani aqui no Pico do Jaraguá. Então, é a reciprocidade indígena, que significa o quê? Quanto mais você oferece, mais prestígio você tem. Então, a gente está oferecendo o nosso território como forma de aprendizado, que é o contrário do sistema que a gente vive, capitalista, do acúmulo. Quanto mais acúmulo, mais prestígio você tem. Por isso que a gente está lascado. Poucos têm um acúmulo grande, muitos não têm nada. Perus, São Paulo, 19 de agosto de 2024.